Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A mentira que nos rodeia. A mentira ocupa hoje tudo o que nos rodeia e tem calado a Igreja e os poucos fiéis que ainda são verdadeiramente católicos. Poucos, muito poucos, se salvam deste terrível lamaçal e parece que vivemos em uma bolha gigante da qual é impossível escapar. Há uma igreja da mentira que se contrapõe, hoje esmagadoramente, à igreja da verdade. Ao nascer, muitos mentem diante de seus filhos, quando os pais e padrinhos juram ante o mais sagrado educar e custodiar a fé da criança, quando na verdade não têm a menor intenção de fazê-lo, e como o único propósito de utilizar o templo sagrado e a cerimônia como uma justificativa para uma festa privada para o seu novo filho. Como se não houvesse qualquer dúvida e nenhuma responsabilidade, previamente o pároco nos disserta o mais superficialmente e rapidamente possível sobre o batismo. Nenhum pecado original, é simplesmente uma festa de boas-vindas. E quando nos ensinam a rezar, nos mentem, ensinando-nos um Pai Nosso que falsificaram as palavras de Jesus Cristo. Cabe atrevimento maior? Nos mentem quando vamos para a catequese, ensinando-nos um cristianismo estranho e oposto à verdade católica, à autêntica vida sacramental e às obrigações morais, substituindo o que é verdadeiramente católico por um vago ensino humanista e histórico de Cristo, com zero obrigações morais e doutrinais. Claro, não faltando mil ninharias insignificantes, como pintura de barcos, fazer teatro, recordar-nos o urbanismo e ser bom para o meio ambiente, a idolatria à mãe natureza e aos animais, hoje elevados à categoria de humanos, mas as crianças, ao final e ao cabo, sequer sabem fazer um ato de contrição. Enquanto isso, os pais lavam as mãos completamente com a justificativa de que não é catequista. Mas eles são, sim, os principais responsáveis por seus filhos em sua formação católica. Nos mentem na nossa primeira comunhão, quando muitos pais levam seus filhos para a catequese, não por interesse em que sejam catequizados, mas sim como uma mera formalidade, uma obrigação para que o pároco lhes permita celebrar o início de sua festinha de boas-vindas. Horas e mais horas preparando convites, comidas, bebidas e roupas, e nem uma hora para ver que tipo, que nível de formação teve a criança. Afinal, isso é o que menos importa. Depois da primeira comunhão, não apareceram nunca mais na igreja, nem para, pelo menos, cumprir preceito na missa dos domingos. Nem isso. Um aplauso para a consistência. Nos mentem em todos os tipos de grupos católicos, paroquiais, coros, oração, renovação, comunidades, que finalmente estimulam a qualquer coisa, exceto uma vida sacramental e moral, de acordo com a doutrina tradicional da Igreja, e onde não é promovido a devida adoração e o mais débil respeito a Jesus Eucarístico. Falsificam o namoro quando os pais não ensinam os valores do compromisso católico, do sacramento do matrimônio e reduzem tudo à busca e procura dos perfeitos atributos físicos, econômicos e materiais, onde a prioridade é fazer um casamento onde o dinheiro e o poder aquisitivo são os principais atributos. Afinal, dizem os mundanos, se a um casamento faltar dinheiro, muito dinheiro, ele não subsiste. Pode faltar Deus, mas não o dinheiro. E que se tenha dinheiro, e que não importa a sua origem, basta que o tenha abundância, isto é suficiente. Palavras e pensamentos vindas diretamente do inferno. Mas esses infelizes mundanos excluem a espiritualidade e os valores católicos, tolerando, aprovando e aplaudindo todas as patentes imoralidades cometidas pelos filhos debaixo de seus narizes. Os pais apostatam para justificar a apostasia dos filhos. Nos mentem quando nos casamos,
vendendo-nos o casamento como um bar aberto à luxúria, onde se pratica o sexo como nos prostíbulos, onde os filhos são o objeto a ser estudado e planejado, pois filhos atrapalham, são incômodo. Então, não podemos ter mais que um ou dois, isso quando os temos. Rejeitando o pleno empenho e confiança no plano de Deus. Falam da paternidade responsável. Zombam e mentem para nós quando vamos à missa, participando de uma cerimônia que foi adulterada, camuflada, escamoteada, escondida, onde a realidade sacrificial da missa foi destruída para nos fazer acreditar que é um momento de oração fraterna, uma simples ceia, ignorando que a Santa Missa é do início ao fim sacrifício, um prolongamento do mesmo sacrifício de Nosso Senhor na cruz do Calvário. Nos querem vender açúcar envolvido num pacote de sal. Nos trapaceiam com a doutrina quando pretendem fazer passar por católico o que não é mais que pura apostasia. Nos enganam em homilias, conferências, livros, catequese, encíclicas, exortações apostólicas, sínodos, nos confessionários e até mesmo em um concílio. A sociedade mente e pretende nos enganar quando quer que a um homem chamemos de mulher e a uma mulher chamemos de homem. Querem que chamemos a sodomia de orientação, que o anormal, o aberrante sejam chamados de normal e opção. Somos forçados a concordar com o engano quando dissimulamos, calamos e não dizemos para não ofender a inundação de disparates, apostasia, imoralidades, abominações e atos irracionais que não paramos de ver em quase todos os lugares ao nosso redor. O concubinato, o adultério, o divórcio, a imoralidade, abortos, o brincar com a vida embrionária, insultar e profanar os sacramentos. Blasfêmias, sacrilégios e ofensas contra as coisas mais sagradas e santas de nossa religião. Eles nos enganam, até mesmo quando nós morremos, quando dizem para aqueles presentes no nosso funeral que já estamos no céu, quando é provável, na melhor das hipóteses, que estejamos no purgatório, à espera de alguém para orar por nós, para nos aliviar, ou então, o que é mais provável, que nossa alma já esteja no inferno, onde as orações já não podem mais nos ajudar e já não nos servem para mais nada. Mas ninguém contesta, porque um impiedoso com casula foi contratado para dizer a todos que nada disso é necessário, pois estamos salvos, afinal, Deus é misericordioso e não condena ninguém ao inferno. Aliás, ensinam que nem mais existe um inferno. Eles nos mentem do nascimento à morte, o que é pior, tentam nos forçar a mentir. Eles querem nos fazer crer que vivemos em um conto de fadas, quando esse conto é de terror, embora envolto em um sorriso gigantesco e maquiavélico. Mas não nos esqueçamos que para Deus não podemos mentir. Ele está rondando o filme de nossas vidas, só que de câmara lenta, com todos os detalhes, e nós vamos ser responsabilizados não só para o que temos feito, mas pelo que deixamos de fazer e dizer. A crise da igreja e da sociedade é principalmente uma crise de santos e valentes. Faço uma pequena observação. A mudança do Pai Nosso, de dívidas para ofensas, não foi feita por acaso. Existe uma necessidade de alterar a única oração que Jesus nos ensinou diretamente? Dando uma rápida explicação, existem dívidas que não implicam ofensas. Uma vez os pecados perdoados, continuamos com as dívidas que devemos expurgar no purgatório. Mas sabemos que hoje se pretende eliminar o purgatório, porque dizem que já estamos todos salvos, e já podemos imaginar de onde vem esta mudança. Porque as ofensas graves que fazemos a Deus nos são perdoadas no sacramento da confissão, e não na recitação do Pai Nosso. Quando confessamos pecados mortais na confissão e somos absolvidos, o confessor ainda nos dá uma penitência, porque embora tenha recebido o perdão da culpa grave, do castigo eterno, que ela nos traria, caso morrêssemos com essa culpa grave, temos ainda dívida com Deus que procuramos pagar com a penitência.
Foi o herege Martinho Lutero que atacou o sacramento da penitência. Esse heresiarca dizia que tudo que o homem faz é pecado. Até rezar seria pecado. Lutero, então, considerava que o homem é incapaz de fazer o bem, de fazer penitência. Por isso era contra as boas obras. O homem deveria ter fé que estava perdoado. E como prova que confiava no perdão e que acreditava que se estava perdoado, Lutero recomendava pecar e não rezar. Pecando sem medo, provaria que se acreditava plenamente no perdão divino. Mentiram também quando, justificando uma inspiração divina, convocaram um concílio que tentaria mudar a Igreja imutável, atualizando-a e adaptando-a aos tempos modernos e às necessidades mundanas do homem, num apostolado ecumenista e não mais às necessidades espirituais que visava a salvação de suas almas. Era o tal adornamento da consciência da Igreja, com a desculpa que ela vivia fechada nos seus muros e em milenárias profecias de desgraças. Segundo os inovadores, a Igreja devia superar o contraste com o novo milênio de luzes e de galharda tecnologia, indo ao encontro de uma nova fé ecumenista no progresso humano sem limites. Como negar e ignorar que se inverteram com seus pactos os princípios teológicos e a fé com que 260 papas e 20 concílios precedentes guiaram a Igreja Católica? Alteraram a vida na fé, seguindo a própria consciência, segundo os novos tempos, para mudar nada menos que a consciência da Igreja. E se queriam mudar a religião, por que não iriam também adaptar Fátima em nome do modernismo, que relativiza ao presente os princípios que Deus imprime nas almas? Afinal, tudo tem que ser mudado, adaptado, subjugado e calcado aos pés do homem, que se torna seu próprio Deus e Senhor. Não só as palavras de Deus, também as de sua Santa Mãe. Tudo é ultrapassado, pois não agrada aos ouvidos e gostos do homem moderno. Foi-se minando e transformando a fé tradicional da Igreja. A destruição do reino de Nosso Senhor prossegue rapidamente no interior mesmo de seu corpo místico na terra. Por isso, convencidos e com a certeza de realizar apenas a santa vontade de Nosso Senhor, vivamos e mantenhamos a fé multissecular da Santa Igreja na sua integralidade, sem alterações, sem adaptações, sem as mentiras que o mundo quer nos fazer engolir. Supliquemos a Deus a extraordinária graça de permanecermos unidos à sé de Pedro, à Igreja Romana, mãe e mestra, na fé católica integral, expressa nos símbolos da fé, no Catecismo do Concílio de Trento e em conformidade com o que nos foi ensinado desde sempre. Permanecemos fiéis na vivência e transmissão desta fé, até que venha o reino de Nosso Senhor. Lembrando-nos sempre desta palavra de São Paulo aos Gálatas, 1:8-9. Ainda que alguém, nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, este seja anátema. Repito mais uma vez o que já disse. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja ele anátema. Caríssimos católicos, esteja nosso consolo em Jesus Cristo, permanecemos fortes na fé, fiéis ao verdadeiro sacrifício da missa, ao verdadeiro, santo, perfeito e imutável ensinamento de Nosso Senhor, para a triunfo e a glória de Jesus no céu e sobre a terra e para a salvação de nossas almas. De fato, o homem pode seguir o caminho reto de seu último fim ou da perdição voluntária. Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ensinou o caminho reto que a livre vontade deve seguir para o bem próprio e da sociedade. Portanto, a consciência livre deve ser formada no bem da verdade. Verdade de Cristo que instaura a liberdade humana no bem. Daí que a Igreja considera delírio a liberdade de consciência, exercida justamente para decidir por si o que seja reto e bom,
diante do que foi divinamente revelado. É este o imenso mal da liberdade religiosa e de consciência que o homem moderno, desde afetados intelectuais até empolados prelados, não querem nem entender nem mais esclarecer. Sobre a questão do uso da liberdade, dom excelente de Deus aos homens, na era moderna, uns armaram-se para arrancá-la de todo lado e outros para justificar isso em nome da dignidade humana. Contra o delírio do abuso desta liberdade, esteve sempre a Igreja Católica, que ensina a liberdade na justiça e no bem. O Papa Leão XIII, na sua encíclica Immortale Dei, diz: a novidade descoberta modernamente não é mais que uma autêntica corrupção produzida pelas turbulências da época e pela imoderada febre de revoluções, finaliza o Papa. Não há caridade se não se ama a Deus sobre todas as coisas. Deus, que é a verdade, quer a forma de amor mais alta que combina a inteligência com a livre vontade. Esta liberdade que existe para amar a Deus, verdade e bem. Como pode haver caridade sem ordenar a própria inclinação ao bem? E como conhecer o bem sem a fé? Quando o amor humano escolhe um bem ou um valor, preferindo-o ao bem, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, ama sobretudo a si mesmo, a sua ideia de bem. É o erro que vai no sentido oposto ao do bem, dirige-se para a desordem. A caridade, ao contrário, exulta na verdade. Ora, a verdade mais recusada na hora presente é a da culpa original e da responsabilidade pessoal de todo homem para superá-la. Esta foi a causa por que Nosso Senhor morreu crucificado. Assim não se pode prescindir de sua cruz, como não há amor verdadeiro que possa prescindir da verdade e do bem. Ir contra este preceito divino é erro que não pode fundar um direito contra a verdade e o bem. Para ensiná-lo foi instituída a Igreja, onde o nosso tempo soam palavras contrárias, soam mentiras. No campo racional, é aqui que o mentiroso e enganador pensamento modernista tenta dividir e confundir o pensamento católico e levá-lo ao erro. Para o fiel católico, pela harmonia entre fé e razão, ambas procedem da verdade de Deus. Jesus nos ensina em João 8, 31, 34. Se guardardes a minha palavra, sereis de fato meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livres. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer ficareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo do pecado. A verdade nos precede, não tem tempo, segue uma ordem de princípios que não podem ser inventados, seguindo experiências abertas aos erros. Isto vale só para o campo material. No principal, só a fé de Abraão leva à verdade, porque acreditou e abraçou com amor a verdade que vinha do alto, de Deus. A Igreja Católica ensina Jesus Cristo é a verdade encarnada e comunicada, à qual a liberdade humana deve aderir. Ao contrário, ensina-se hoje que o homem tem o direito de escolher a verdade ou o erro e a mentira no qual quer crer, para confirmar a dignidade da plena liberdade para o bem e o mal. Na verdade, o homem é livre de errar, e é o que mais faz, mas não é livre de dizer que a mentira é verdade, nem que o mal é bem. Isto é falso direito. Menos ainda um clérigo é livre de afirmar, em nome da Igreja, a liberdade do erro. Mas não podemos perder nossa esperança, pois é uma promessa de Cristo que o inferno não irá prevalecer. E temos a obrigação, enquanto católicos, de crer firmemente nestas palavras de nosso Divino Salvador. E diz a Sagrada Escritura essas magistrais palavras: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos,
mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Que belíssimas palavras de consolo e de esperança nos dá nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos à sua Divina Mãe, tenhamos a certeza de que a fé revelada pelos apóstolos, vindas do próprio Cristo, através da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério, não mudam e não mudarão jamais uma vírgula sequer. E afirmar o contrário é heresia. A verdadeira resistência católica, do pequeno resto, deve estar, sobretudo, bem munida da fé que reconhece o senso cristão da história. Os termos da sadia lógica, as razões divinas da lei da Igreja e que se apoia sobre o direito de Deus de ser representado no mundo por quem professa a sua fé. Esta é intimamente ligada ao sacrifício redentor celebrado na Santa Missa, onde deve resplender a comunhão na vontade divina, cumprida com a consciência que nos foi transmitida sem mancha, que tudo na vida da Igreja e do mundo é regulado pela fé por Deus suscitada e nunca reduzida a um complemento dos planos do mundo que pretende condicionar a vida da Igreja às suas falsas liberdades, prazeres e necessidades. Finalizo esta meditação com essas extraordinárias palavras de um santo doutor, São Tomás de Aquino. Quem erra salvando os princípios pode ser corrigido, mas quem erra nos princípios é incorrigível. Brilhantes palavras. Aqui o princípio ultradesviado está não só no direito de errar, mas de ditar o erro como doutrina de uma sede suprema. E finquemos nossos pés na mais absoluta certeza e na permanência destes divinos ensinamentos, não nos deixando enganar por esta matilha de lobos infernais e famintos de almas para o inferno, que aumentam a cada dia e que estão à nossa volta. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,